Vamos falar um pouco sobre alguns segmentos do turismo, alguns mais antigos e alguns um pouco mais conhecidos. A classificação do turismo em segmentos divide-se conforme afirma Andrade: turismo e lazer. O lazer configura como garantia de um turismo intensivo devido à sequência de dias disponíveis ao descanso e ao repouso. Constituem-se num dos pontos mais altos da lucratividade turística. Turismo cultural. Abrange as atividades que se efetuam através de deslocamento para a satisfação de objetivos com relação às emoções artísticas, científicas, de forma e de informação nos vários ramos existentes. Por exemplo, galerias, museus, teatro, cinema, ópera, tudo que envolve cultura, tudo que envolve arte. Turismo de negócios. É o conjunto de atividades de viagem, de hospedagem, de alimentação e lazer praticado por aqueles que estão viajando a negócio. Então, a pessoa sai da cidade onde ela mora e faz uma viagem, se desloca, ela vai fazer um turismo por uma outra cidade, seja nacional ou internacional, com foco exclusivamente no trabalho. E nesse caso, a grande maioria, quem paga por esse turismo é a empresa. O foco é trabalhar, ou numa outra empresa, ou dar uma palestra num evento que esteja relacionado à empresa que a pessoa trabalha. Turismo desportivo. Refere-se a todas as atividades de viagem com vistas à participação em eventos desportivos, no país ou no exterior. O que é esse tipo de turismo? É o turismo que envolve esporte. A pessoa ela pode estar indo competir, então ela vai competir no jogo de futebol, ela vai competir no jogo de golfe, ou ela está indo exclusivamente para assistir a um jogo. Ela pode estar participando ou ela pode estar assistindo. Turismo de saúde. Conhecido como turismo terapêutico ou de tratamento, refere-se ao conjunto de atividades turísticas que as pessoas exercem para adquirir boa saúde, física e psíquica. O que a gente mais ouve nesse tipo de turismo são os turismos de spa, onde a pessoa vai exclusivamente para cuidar dela. Alguns hotéis fazendas são pousadas ou hotéis que eles não estão focados no comércio local, mas sim e exclusivamente na cura de quem visita aquele local. São, em grande parte, envolvendo a natureza, envolvendo a saúde física, mental e psicológica. Então, eles têm o foco de auxiliar o público, auxiliar esses clientes para que eles tenham, enquanto eles estão exercendo esta viagem, eles possam descansar e cuidar de si ao máximo. Turismo religioso. Conjunto de atividades que envolve a realização de visitas a receptivos que expressam sentimentos místicos ou de fé. Acampamentos onde algumas igrejas realizam para seus fiéis, alguns acampamentos místicos. A gente tem também algumas saídas de retiros místicos, retiros budistas. Então as pessoas fazem essa viagem com foco na fé, indiferente da religião que ela tenha, ela vai a esses locais exclusivamente para que ela exerça a fé dela de alguma forma. Com o passar dos anos, outros tipos de turismo passam a ser conhecidos. Eles já existiam antigamente, a atividade já era praticada, mas ele ainda não estava na categoria de turismo. Neste curso, nós vamos ouvir falar de 3 tipos de turismo: o turismo de mergulho, o turismo peculiar e o turismo assombrado, que é a base deste curso. O turismo peculiar, eu vou dar uma pincelada nele, assim como o do de mergulho, porque para frente vocês vão ter um outro curso que vai ficar disponível também aqui no YouTube, que é o turismo peculiar. O turismo de mergulho em si, ele entra em segmentos, tanto no segmento do turismo peculiar, quanto no turismo assombrado. O curso de turismo de mergulho em si não vai ser falado, mas se vocês quiserem ter mais conhecimentos, eu deixo 2 indicações: a certificadora PAD e, para quem é daqui de Santo André ou no estado de São Paulo e quiser ter mais informações, eu deixo a Scafo ABC para que vocês possam ter conhecimento e tirar a dúvida de vocês. Turismo de mergulho, em uma visão geral,
consiste em explorar os oceanos, rios, lagos para observar a vida marinha. Também é conhecido como mergulho recreativo, uma atividade na qual os mergulhadores exploram o mundo subaquático utilizando equipamentos. Turismo peculiar. É muito comum ouvir o termo quando a gente fala de turismo exótico, o qual está relacionado com paisagens naturais exuberantes, culturas e muitas vezes locais isolados. Mas, apesar de ser pouco falado, de ser pouco citado, o turismo peculiar também abrange outros locais. No momento, na atualidade, o que mais chama a atenção do turismo peculiar, para que a gente possa começar a entender e caracterizar, é a parte de hotelaria. Saindo daquele padrão que a gente conhece de um hotel que tem 8 andares, 10 andares, ou uma pousada, ou um hotel fazenda, a hotelaria peculiar segue um outro caminho, segue um outro padrão. Mas também existe alguns locais, e que a gente vai entender melhor no curso de turismo peculiar, que está dentro desta categoria. O turismo assombrado é um termo usado para explicar locais que possuem uma energia ou uma situação que vai além do que os olhos e a nossa crença conseguem ver, o que a gente chama de sobrenatural. Dentro do turismo assombrado, e aqui existem algumas divergências em questões de pesquisadores e de estudiosos, porque existem outras duas terminologias. Algumas pessoas colocam como sendo dentro do turismo assombrado, que seria o turismo dark e o turismo de terror, e outros como sendo tipos de turismos diferentes. Mas ao longo do curso, nós vamos falar com mais calma sobre esses 3 tipos e qual é exatamente a diferença entre eles, porque existe uma diferença e é importante que vocês conheçam. Todos estão ligados à morte, mas a forma como essa morte é apresentada é o que faz um pouco da diferença desses 3 tipos de turismo.